comunidade rural, vice-versa na época dos governos do Carlos Cruz, do Raimundo, enfim, não importa de quem era, mas que havia esse deslocamento de o pessoal de um sítio para o outro. E agora não, era a galera chegando da cidade para ir jogar pelos times da área rural. Todo mundo chegando de moto, né? De carro, de moto. E assim, eu acho que a Cadescol deve rever essa situação, né? Enfim, buscar algumas alternativas para poder fomentar de fato o esporte da zona rural, do pessoal da área rural. É só uma observação que eu queria fazer. Volto a dizer, a entidade toma a decisão que quer, mas eu também me sinto na liberdade de fazer essa observação como um grande amante do esporte amador da terra do Padre Cícero. Acho que o pessoal da cidade já é muito bem contemplado com 3 divisões do campeonato da Serra Juno e deveria deixar esse espaço da área rural realmente para os moradores da área rural. Com pouco ou muitos times, com qualidade ou sem qualidade dos atletas, não é o que importa é a socialização, é a competição. Eu acho que deveria ser disputado pelo pessoal da área rural. Ô Delton, mudando aqui de assunto agora para Fares Lopes, Sim, sem senhor. nenhum time do Cariri, tivemos a abertura da Fares Lopes nesse final de semana. No sábado, tivemos a equipe do Fortaleza, que joga a categoria com o Sub-20, empatando 0-0 com o Quixadá. Quixadá, que ganhou esse ano a Série B e jogará a Série A no ano que vem. Foi 0-0 esse jogo. Juntamente com o Maranguape, né? Exatamente. O Maracanã perdeu em casa para o Tirol. E gol do Edson Cariús, lembra dele? Lembro. Tirol está investindo para ganhar essa vaga na Copa do Brasil, porque o campeão da Fares Lopes, como todo mundo sabe, ganha vaga na Copa do Brasil do ano que vem. O Tirol quer essa vaga, por isso faz o investimento. O Ceará, com a categoria Sub-20, enfiou 4-0 no Vila Real de Sobral. O Vila Real é um time de terceira divisão que disputou a Série C esse ano, não subiu, porque os que subiram foram Guarani de Sobral e Crateús, que vão jogar a Série B do ano que vem, e o Vila Real perdeu por 4-0. E o Atlético de Fortaleza, né? O Atlético Cearense. Quem tá no Vila Real é o Washington, por O Washington tá lá no Vila Real, né? Tomou de 4 do Ceará. Você sabe quem tá no Vila Real também? Fernando Henrique, ex-goleiro do Fluminense. Tá lá no Vila Real. Fazendo. Do Ceará também, né? Defendendo. Ele não foi goleiro do Ceará também? Defendendo não, indo buscar a bola dentro do gol, Marco né? Valério. Porque 4-0, meu amigo. Marco Valério. Por menino do Ceará. Marco Valério. Eu sei que ele foi contratado pelo Vila Real. Marco Valério. João Filho. Eu sei de uma coisa. Diga, Marco Valério, quer mais? Com um pequeno investimento, tá bem molinho de ganhar essa Fares Lopes e ganhar logo uma bolada na primeira partida da Copa do Brasil. Garantir uma bolada, pelo menos, para um jogo da Copa do Brasil do ano que vem, viu, Delton Sá? Eu acredito nisso, Marco. Mas é decepcionante, repito, não termos nenhum time do Cariri participando dessa taça Fares Lopes. Eu acho que a cota deve passar da casa de 1 milhão. Foi só pra um jogo na primeira fase, viu? João Filho. Vamos botar por baixo 800 mil? Esse ano foi 900, né? Só esse ano foi 900. Ah, então vai beirar 1 milhão mesmo. Vai, no novo calendário do futebol brasileiro, a Copa do Brasil foi uma das competições que vai receber mais grana, né? Foi divulgado. E a final é jogo único, né? O ano que vem. Será jogo único. Será jogo único, né? Bota a hora, JF. Agora em Juazeiro do Norte são 18 horas e 21 minutos, 6h21, Marco Valério. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. Eu vou dizer para você, Marco Valério, que tem a super oferta Novo Rio. Você vai comprar Onix. Preste atenção, Marco Valério, que eu vou dizer agora. Escute. Onix 2026, Marco Valério. Já. A partir, sabe de quanto? De quanto? 69.990. De graça. Como é a história, homem? Onix 2026, a partir de 69.990 para você, mais 10 parcelas de 1.751 no cartão de crédito. Rapaz, olha aí. Pra garantir o Onix. Maravilha, hein? Mas é só até sexta-feira. Tem que aproveitar, né, Deus? Últimas unidades. Viu? Tá ouvindo? Tô ligado. Excelente opção na Novo Rio. Eu quero falar também da Comercial ZM, que sai na frente mais uma vez e realiza a campanha de jardinagem Steel. Motosserras, roçadeiras, pulverizadores, sopradores,
peças e acessórios direto de fábrica e tem promoção. Roçadeira FS55 por R$ 1.449 e você parcela em 6 vezes sem juros. Pulverizador a combustão, R$ 2.449 em 3 vezes sem nada de juros. E a roçadeira FS120, o preço dela está por apenas R$ 1.939 e você parcela em 10 vezes sem juros no cartão. Lembrando que a Comercial ZM é concessionária Steel para nossa região. Avenida Padre Cícero, 2379, pertinho do shopping. Telefone 3511-9550. Alô, meu Cariri! Presta atenção no serviço. Presta. Atenção, você que é atacadista no ramo de semijoias ou quer iniciar seu próprio negócio. Vá até a loja da Juazeiro Dourados, oferecendo melhores preços do mercado. Brinques infantis a partir de R$ 1,19. Lindas peças com zircônia a partir de R$ 5,90. Baixou ainda mais. Aliança a partir de R$ 3,79. Baixou ainda mais. Choque tá barato um também, ano de choque. garantia. Não, lá tem gargantilha. Kits banhada a ouro com 40 peças a partir de R$ 84,90. Agora temos também, sabe o quê? O quê? Relógios Oriente. É Lince, é? Essa marca? Eu acho que é Lince. Tecnos, Condor. Legítimos, viu? Legítimos. Tem no atacado e no varejo. Sabe aonde? Juazeiro Dourados. Então não perca a hora. Olha, relógios originais, legítimos, Oriente, Lince, Tecnos e Condor, na Juazeiro Dourados, que é a loja da fábrica. Santa Luzia 263, no centro, telefone Zap, DDD 889-9631-4322. Sigma Clínica de Gestão Ocupacional, cuidando da saúde e segurança do trabalho da sua empresa, referência na região pela qualidade e rapidez no atendimento, desde exames médicos ocupacionais até laudos técnicos de SST completos, laudos para aposentadoria e PPP. E lembrando que na Clínica Sigma você pode fazer seus exames laboratoriais. O JF fez agora, deu tudo certinho, viu, Deltsar? O homem tá Foi. com a saúde em dia. Lá na- Levei uma garrafa de 2 litros e uma lata de Neston. Muito bem. Ave Maria. Clínica Sigma, Rua Padre Cícero, 941. Já pensou a pessoa quando for Levou pra analisar quê? Isso aqui eu não entendi. Pro material, pra pessoa analisar lá. Material para coleta. Eu levei numa garrafa de 2 isso é- litros e uma Todo lata mundo de leva num Neston. copinho, miudinho Não, assim, não levou né? desse tanto, não. Isso é Levei, conversa sim. dele. Mas, olha, você Isso é conversa dele. Posso Querendo levar, ganhar, né? querendo ganhar, como é que o povo chama? Views, é? É. Querem ganhar views. Likes. Não, ninguém viu. Likes, é? Ninguém viu, não. Sabe quem viu foi a moça lá da recepção. Certo. Quase que ela morre. Mas tá viva, passa bem, graças a Deus. Marco Valério, deixa eu falar da Gênesis Solar. Marco Valério, tu chegou a ver o vídeo dos Igual a refletores doce de bichão? leite, uma maravilha. Tá lá do Prachedão. Tá bonito, tá bonito. Pois é. Energia solar. Tu quer botar o De bichão onde? daquele ali em De casa? onde? Da Gênesis Solar. Da Aí se tu quer botar a Genesis. geração de energia solar na tua casa, Marco Valério, é só falar com a Gênesis Solar. Aquele gerador, botar a tua usinazinha com as placas para gerar 540 kW mês, tu vai pagar, ao invés de 10.490, pagar 8.990. Se for uma geração maior, de 1.000, por exemplo, tu vai pagar 13.990, era 15.990. Se for de 1.500, tu vai pagar só, era para ser 21.490, tu vai pagar só 18.990. Agora corre que é só esse mês. Só esse mês, tá certo? E tu pode parcelar em 12 e até 21 vezes no cartão de crédito. Gênesis Solar tem loja lá no estacionamento do Cariri Shopping e loja também na Avenida Castelo Branco 1547 no Pirajá. E alô, meu Cariri já mandou. Alô, meu Cariri é ligeiro. Tá ligado, né? Oxe, tá ligado. Alô, meu Cariri. E agora com vocês, a palavra do Imperador. Porque aqui no Timaço a gente só fala de coisa boa. E eu falo do Motel Imperial. Hoje eu tô de bom humor, não vou cortar essa besteira não, viu? Motel Ixi. Imperial tem pra você aqueles apartamentos maravilhosos. É, meu amigo, vale a pena, sem dúvidas. Não, já cansei, cortei. Motel Imperial, conforto, higiene, qualidade, segurança, total descrição. Eu falo do jeito que eu quiser, meu amigo. Motel Imperial na Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. Pintou aquele clima especial? Vai pro melhor do Cariri, vai pro Motel Imperial, no Instagram, @Motel Imperial Oficial.
E a direção é dele, nosso querido amigo André Lemos, grande esportista, primeiro suplente vereador. Um abraço pro André. Ô, João Filho, hoje é apenas segunda-feira ainda, João Filho. Não tem isso comigo não. Tem não, né? Tem nada. Pois eu vou falar da Protebem, proteção veicular, cobertura completa com confiança e benefícios que fazem a diferença. Garanta o seu patrimônio, ajuda. meu amigo, não dê vacilo. Dê não. Tenha seu veículo assegurado, roubos, furtos, colisões, todos os tipos de sinistro, tem a proteção da Protebem. Fale com meu amigo Paulo Dantas. O Paulo ficou maravilhoso com o resultado daquela entrevista, viu, Delton? Foi? Foi. Olha, entre em contato com Paulo Dantas e contrate a Protebem. 88 é o DDD 98152 8769. Agora eu quero falar da Juazeiro Parafusos. Tem parafusos, ferramentas e ferragens. Há mais de 25 anos vendendo soluções em fixação e ferramentas. Completa linha de ferramentas Bosch. Novas e modernas instalações. Uma loja mais ampla, mais confortável, mais moderna, pensando em atender melhor os nossos clientes. E agora também com toda a linha de calçados de proteção de segurança, Marco Valério, e também de rolamentos industriais. Juazeiro Parafusos. Rua São Pedro 1768, no centro de Juazeiro do Norte. O telefone é o 3512-3876. Pizzaria e Hamburgueria O Val. Eu ia pedir pra você dizer o número. Ah, muito Qual bem. é o número, bebê? 988-42-9514. Aguenta, coração, pai. Aguenta. Pizzaria Hamburgueria O Val, pra começar a semana bem com aquela pizza deliciosa. Delson, um abraço. Você lembra do Marcos Guedes, que foi árbitro aqui em Juazeiro? Lembro. Encontrei com o Marcos desse fim de semana, disse que todas as noites acompanha o nosso trabalho, não trabalha... Marcão não tá mais Não trabalha não. mais como árbitro, não. Já encerrou já faz um tempo. Um abraço, querido amigo Marcos Guedes. Vou falar em Marcos Guedes, você tá falando que foi árbitro. Eu encontrei meu amigo Gouveia Júnior, rapaz. Não sabia que Gouveia Júnior tava na atividade ainda, não. Tu lembra de Gouveia Júnior, lembra? Lembra lá da Vale FM, Gouveia Eu Júnior? lembro demais, Pois mano. pronto, pois Gouveia Júnior O ainda apelido tá... dele era Dodó. Dodó, exatamente. Ainda tá na ativa. Era operador de E rádio. tá ligado aqui no programa, viu, Marco Valério? Escuta todos os dias aqui o nosso Vale Esportes. Alô, Agora, Gouveia Júnior. agora eu quero falar da Casa Com, meu amigo. Ó, você tá construindo, tá reformando, já sabe. O lugar pra você ir é a Casa Com. E esse mês agora, nessa semana, tem o sorteio da última TV da promoção pra você. Casa Com. O que é que você vai fazer? Você vai pra Casa Com, comprou... A partir de R$200, recebe o cupom, preenche, deposita na urna e vai concorrer ao sorteio de uma TV. Quanto mais você comprar, mais chance você tem de ganhar. E essa semana o sorteio da última TV na promoção da Casa Com, a casa é sua, na rua Doutor Mauro Sampaio. E agora com vocês a palavra do cangaceiro. Eita, menino, e por aqui a gente vai falar também, Deltsá, do Posto Asa Branca, porque se você quer abastecer com qualidade... Local certo é o Posto Asa Branca. Então, leva seu carro, leva sua moto. Então, vai lá no ritmo. Na Asa Branca aí tem tudo a ver, né? Vai lá no ritmo do Gonzagão, com pra você certeza, abastecer o seu carro com qualidade, a sua moto. Vai dar uma entradinha lá no posto de conveniência, na loja de conveniência do Posto Asa Branca. É uma maravilha, diversas ofertas pra você. Atendimento começa cedinho, 7 da manhã. Ora, por que cedinho? Ora, por que cedinho? De 7 da manhã até as 10 horas da noite. Onde que fica o Posto Asa Branca? Na rua Pedro Henrique de Souza, 1725, esquina com a Avenida Manuel Coelho, bem próximo do aeroporto. Conosco também tem Cariri da Sorte. Domingo, uma HB20 0 km do prêmio principal do Cariri da Sorte. Pode ganhar um carro zero no quarto sorteio, que ainda tem R$5.000 para quem bater na trave. Tem. JF, quando mostrava todo o seu talento futebolístico em Jaguaribe, ele fazia as cobranças de falta. Quando a bola não entrava, que era a grande maioria, batia na trave. Pois bem, se ele bater na trave domingo, ganha R$5.000. R$5.000. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. HB20 no prêmio principal do próximo domingo. Estão doidos pra tirar nós do ar, né? Com isso aí. Não, que Asa Branca é essa aqui. Asa Branca é essa. Tá bom. Rastro pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento, bateria, serviço de mecânica. Onde é, meu amigo? Na Rastro Pneus. Tá certo? Por isso que aquela vereadora diz, então é desse jeito. Rastro Pneus tem uma equipe competentíssima de profissionais
para cuidar bem do seu carro, ter as melhores peças, a melhor negociação e o serviço lá é rápido na Rastro Pneus. Produtos Panebon, Pão Nosso, pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e... Sequilhos! Tem também a linha integral, light multigrãos, aveia 100% integral e também a maravilhosa, deliciosa, incomparável, insubstituível massa para pastel Tasquinha. Marco Valéria, a churrascaria Mão de Vaca tá fechada. Ela só vai abrir as portas quarta-feira, pro almoço e pro jantar. Pra E ver o jogo do Mengão. E quarta-feira é chopp dobrado. Que conversa. Chopp dobrado. Pede um, bebe dois. Lá na churrascaria Mão de Homenagem ao Vaca. Mengão. É, toda quarta-feira agora é chopp dobrado. E é chopp bom, viu, Marco Valério? É Brahma. Chopp pra você. Lá na churrascaria Mão de Vaca. Aí tu já sabe, né? O que tem lá, né, PPV? Só comida boa, né? Não? Tu é louco. Lá na churrascaria Mão de Vaca, quarta-feira, reabre as portas, que amanhã é dia de folga dos meninos. Amanhã os meninos vão, tudo, né, vão descansar e tal, aquela história toda. Mas na quarta-feira vai estar de volta. Falamos também em nome de Ramagem Couros, a nobreza do couro agregada ao design exclusivo. Referência em bolsas e carteiras, acessórios, sempre em sintonia com o que há de mais moderno em estilo e sofisticação. Siga o nosso Instagram, @Ramagem Couros. Também em nome de Fox. Se você quer consertar o seu celular, smartphone ou iPhone, leva na Fox os melhores técnicos especializados do Cariri. Equipamentos de última geração e garantia nas peças montadas na loja, além de grande variedade em smartphones. Fox, em Crato, na Senador Pompeu 56, tem lojas no Centro Juazeiro do Norte, uma na Padre Cis com Santa Luzia, outra na São Pedro com Seminário e tem também loja no shopping. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Faça como JF, ligue que chega. Não, eu não ligo, não. E como é que tu faz? Ou eu vou lá, ou eu mando mensagem via WhatsApp para direção geral do Baleia Burger e faço a minha solicitação. Ei, Delta, isso aí pode tratamento Rapaz, diferenciado. não, ele tem essa moral. Porque eu, pobre mortal, vou Eu lá. também vou pra pegar lá. Ah, não fila. venha com essa, não venha com essa não, que você toma. O suco de cajá só é feito quando você vai lá. Não, então não venha Sim, com essa porque não. os meninos lá são meu amigo. Ah, é? É. Tá bom. Mas eu pego a fila, eu vou Não, lá. eu não gosto de fila, não. Eu também vou lá, mas quem tem essa moral é ele. Ah, Não tem, não. bom. Baleia Burger lá na Praça do Pio 12. E é porque ele torce contra o Imperial. Isso aí é você que tá dizendo. E achou Imperial, a camisa feia. mas Ele não sabe o nem de o Baleia nome. é comercial. Ele não sabe nem o Comercial. time que. Imperial do time comercial. de pilha, é o time do pilhaço, né? Imperial. Pilha Aí, Porque eu pilha misturei. Chapecó, Pilha é? do. Mas Pilha, é comercial do Baleia. pilha executivo de futebol da Chapecó. É, da Chapecó, né? Tá certo, beleza. Meu caro Marco Valério, deixa eu falar em nome do vereador Chagas Moura, que é paixão pelo esporte juazeirense. Chagas Moura, This is the esse name. é o nome. É. Com a gente também, Delta, tem, Diga. sabe o quê? Diga. Só fumê. Fume. Ei, JF, ficou bonito o carro daquele nosso amigo. Ficou, rapaz. rapaz. Ficou. O bicho Ficou veio moral, de, moral. O bicho veio de ré, mas ficou bonito. O bicho que aquele. Botou também na frente? A equipe de. Mas na frente, por recomendações, o Adalberto me disse que na frente o Edilson, não, bota um mais suave e tal. Aí teve que botar um mais suave. É correto, é. Pra ficar mais suave Pra não e tal, aquela atrapalhar. história toda. Porque o Edilson é o doutor do fumê, Doutor, né? ele faz o diagnóstico. Faz. Tu sabe como é que Edilson é, né? Marco Valério, deixa eu aproveitar aqui, que senão eu vou perder o ritmo, mas daqui a pouco eu digo. Se eu só. Mesmo, falar em nome do Madeireira Beira Rio, esqueci. Arius. Última semana do plantão de ofertas da Madeireira Beira Rio. sim. Se você não for essa semana, vai perder ofertas incríveis. Vai. Agora, o Tiagão já me confessou, Marco Valério, tá terminando esse mês as promoções do plantão de ofertas, já com as vendas todas bonitinhas. Mas ele disse, ó, Delta, eu vendi, peguei muita oferta, botei, o pessoal ainda pode aproveitar. Mas ele disse, mas em novembro, ele disse, eu vou é botar pra arrebentar. Ele disse que o Black Novembro da Madeireira Beira Rio vai ser um negócio assim de, viu? Matar a concorrência. E lá é tudo bonito, Lá branco em- e verde, Delton. Lá no Tiagão, da Madeireira Beira Rio. Tem mais alguma coisa aí? Jumaz Esportes. O maior Marco, e comprei mais as camisas completo. bonitas na Jumada. Foi? Foi, Marco. Bem baratinha. Pra Pra academia. Dry fit, né? Que chama, né? Dry fit. Comprei as camisas. Rapaz, você fica- Mas macia. teve um rapaz aqui que questionou sua camisa? Teve um rapaz que questionou aqui? Oi? Teve um rapaz disse que não era porque do-
rola muita coisa por aí sem ser, né? Mas João quando Filho, ele olhou... Mas lá da Jumasa é, drive Não, filho. João Filho, não dissemine a discórdia, não. João Não, Filho. eu não Procure sou, eu não- ser um homem apaziguador. Eu não sou desse Meu jeito. lá na Jumasa Esporte, Marco Valério. Viu? Tá certo. Rua Santa Luzia, vizinho ao Bradesco, 297. Bola pra futebol, tênis, camisa do seu time de coração. Por exemplo, nada melhor do que torcer pelo Mengão quarta-feira com a camisa do Flamengo. Exatamente. Tem lá na Jumasa Esportes. Bota a hora, João Filho. Tem camisa do Racing lá também. Só não querer. João Filho é chato, né, bicho? Agora em Juazeiro do Norte são 18 horas e 37 minutos, Marco Valério. Rapaz, eu vou dizer pro pessoal, Onix 69.990, mais 10 parcelas de 1.700 para você, lá na Novo Rio Veículos. Agora é só essa semana, Marco. É o dia 2026. Só essa semana. Se você não for, só você não vai. Olha, Delton, Não é assim? eu vou lá. Marco Valério, deixa eu mandar um abraço para um grande palmeirense que eu conheci hoje. Quem? Fui fazer uns exames com o doutor Henrique Santana. Doutor Henrique Santana é médico, mora aqui em Juazeiro há alguns anos, mas ele é lá de Porteiras, Marco Valério. E a família, a mãe dele, mora em Brejo Santo. Olha aí. E é palmeirense, Marco Valério. Assim como você, É como um João homem Filho. inteligente e feliz. É, rapaz, ele é um palmeirense, doutor Henrique Santana, um grande abraço. O doutor Henrique é palmeirense como quem? Como você e João e Marco Valério. Ah, eu gostei que você direcionar para mim, porque ali há controvérsias, né? Ah, tá vendo aí, Marco Valério? Então, Delton, um ele não abraço. merece nem resposta, Delton. Merece não, né? Abraço, doutor Henrique. Doutor Henrique, um abraço pro senhor. Torcedor do Palmeiras e ouvinte. Quinta-feira vamos Que virar, doutor escuta Henrique. todas as noites aqui o Vale Esportes quando ele tá se deslocando de Quinta-feira uma vai dar clínica para certo. outra e tal. Agora Ele, tem que jogar mais bola. ele A disse que bola tem que jogar tá mais bola. Ele jogando, também fez essa avaliação. Não chega, não. E conhece, viu? É. No riscado, na conversa Oxi. lá, deu pra perceber que ele conhece do riscado, viu, Marco Valério? Sabe quem conhece do riscado? Sei. Diniz Supermercados. De Ah. canto a canto, em todo canto, tem um Diniz pertinho de você. Pau que tinha de oferta naquele Diniz sábado quando eu fui. Meu né, sabe? amigo Marco Tu é Valério. doido, homem. Eu arrombei no final de Ei, eu semana. não sei Comprei como é que pra a mim. concorrência aguenta, não, viu? Agora, Marco Valério. Diniz à parte, manda um abraço aí pra Manuel Moreira. Alô, Manuel. Está ouvindo a gente? Da 22 Miguel de Ibrahim. Miguel Ibrahim. Regilane Ferreira. Alô, Calcinha. Carlos Gouveia. Carlos. Expedito Lacerda. Alô, Expedito. Essa galera tá no YouTube vendo a gente, viu? Acompanhando o Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Sabe quem tá vendo a gente e eu tô vendo ele? Quem? Anderson Luiz. E aí tu vai falar? Em nome de Diniz Supermercados, porque hoje o leão rugiu. Foi. Mas foi devorado. João Filho. Ah, ele rugiu, mas foi devorado. Não João perdeu? Filho. Não foi devorado. Não. Foi o índio, cara. O índio passou na flecha do leão hoje. Tenha calma. João cara. Filho. Não foi, não? Qual foi o placar do João jogo? Filho. Anderson Luiz vai trazer o placar do jogo. Primeiramente, Primeiro jogo do campeonato. Tenha Primeiramente, calma, homem. Você disse tem que o que leão. respirar. O leão do rugiu. tenha Sim, calma. não pode rugir, não. Ele deu só um rugido, porque ele levou a flechada e. Não, o leão Por não, hoje não mata deu na certo. flecha não, chefe. Rapaz, João Filho é muito chato, não é, bicho? Eu não sei como é que a Eu gente quero, aguenta. eu quero saber onde é que eu tô errando aqui. Quer dizer que o índio ferrado dança da chuva. É. Quando o leão pensa. Como é que faz a dança da chuva? Diga aí. De novo. Peraí, de novo. Como foi? Vai no corte, Júnior. O leão chegou. A faca! Olha a faca! O índio vai com a peixeira e pum! E toma Ei, pum! Ele já dá tem- um corte. Não, já não tem. Já tem. Ó, Aí deu, foi lá e tem. se você olhar, já tem um aí no seu celular, já Tem, tem. né? Tem, Agora tem. vamos trabalhar no segundo corte. Eu só quero dizer que isso aí é o pensamento de João Filho. Meu Ele amigo. não representa o pensamento da equipe. Meu amigo, não foi o resultado. Qual foi o resultado do jogo? Ele já- Deixa o repórter Deixa eu falar. Pronto, vai falar, então Você pronto. tá pior do que Faustão? Tu Cara mandou a chato. voz dele? Se Eu empolgou. só quero Boa ser noite, Delson. Anderson. Boa noite pra você, Marco Valério. Boa noite, A Delta. faca. Boa noite, meu filho. A todos os ouvintes do Vale Esportes. Hoje aconteceu a estreia do Rubro Negro Juazeirense do time do Cariri.
na Copa Luiz Gregório, e o Leão do Mercado acabou perdendo para o time do Cariri lá no estádio Mirandão. Bom jogo, viu, Delton Sá? Jogo bem movimentado da garotada. O time do Cariri abriu o placar ainda no primeiro tempo com o Joab, depois de uma bola cruzada, bate-rebate na área. A bola sobrou para o zagueirão do Sub-17 do time do Cariri, que abriu o placar, e o time acabou segurando durante toda a partida esse placar. O jogo, Delton Sá, poderia ter sido muito 1-1, 2-1 para o Guarani, 2-1 para o Cariri, um jogo muito aberto, um jogo muito bom, que aconteceu essa tarde lá no estádio Mirandão, mas a verdade é que o Cariri foi bem mais competente que o time do Leão do Mercado e acabou segurando o placar. Acabou segurando o placar e acabou conseguindo a sua primeira vitória na competição, algo que dá uma situação bem tranquila. A gente ressaltar que essa primeira fase são só jogos de ida, então o Cariri vencendo o time do Guarani já dá uma largada boa nessa competição. Mas o Guarani não, né? O Guarani não. O senhor tá falando do Guarani, né? Ele é que é do Índio, né? Ele é que é do Índio. Então o Guarani não começou bem. Não, e tem que se recuperar. Já volta a jogar no próximo dia 1º, no próximo sábado, diante da equipe do Crato. Esse jogo no CT Cariri. Tá no CT do Leão do Mercado. Ou do CT do Guarani. CT do Leão do Mercado. É bom dizer que o Crato também venceu no final de semana. Exatamente, o adversário dele venceu. Venceu a equipe do Barbalha, 4-2, jogo muito bom, jogo cheio de virada. O Crato abriu o placar, o Barbalha virou o jogo, o Crato foi lá e virou novamente, conseguiu. O jogo das viradas. Conseguiu o placar de 4-2. Então, um Sub-17 bem movimentado, jogos interessantes nessa categoria aqui na nossa região. Lembrando que falta estrear o Icasa, que foi o gol nessa primeira rodada. Crato 4, Barbalha 2, Campo Grande 1, Cariri 1. Cariri, né? Porque é o time do Campo Grande vestido com as camisas do Cariri. Viu, JF? Cariri 1-0. Não, mas não foi o Campo Grande que ganhou, não. Quem ganhou foi o Cariri. Foi um jogo muito aberto, foi um jogo muito bom de se ver hoje à tarde lá no estádio. Mas, não, é o Cariri, não pode. É o Cariri mesmo, tá certo. É o Cariri. Quem jogou hoje foi o Campo Grande? Não, quem jogou foi o Cariri. Quem jogou foi o Cariri. Liga esse microfone, por favor. 3 pontos pro Cariri, a flechada do Índio do Leão. Pronto, liga esse microfone, por favor. Não atrapalhe mais, não. Eu falo. Aí no caso, quer dizer, já um jogo que o Guarani tem que tentar a recuperação para depois não ficar muito complicado na reta final, né? Apesar que só um fica fora, né? Mas essa de só um fica fora, vai se distanciando. Por exemplo, o Cariri já se distanciou mais do jogo. Mas o Guarani já vai para... E não tem jogo da volta, né? Sim. Exatamente, já tem que ir para tentar a reabilitação, porque senão aí tem um clássico contra o Icasa lá no final e depois pode estar brigando com o Barbalha, porque como o Barbalha estreou perdendo, fica, né, aquela condição que talvez seja o Barbalha que esteja brigando ali com mais alguém para não ser o último, né? A tendência natural, apesar de a gente estar falando do Campeonato Sub-17, mas pelo trabalho, por tudo que vem acontecendo, é que o Cariri dispare. É que o Cariri tem a melhor organização, né? Sim, tem um time que trabalha há mais tempo, tem um time bem organizado. O Cariri tem o Campo Grande, né? E justamente, a tendência é essa. E que os demais briguem por essas outras 3 vagas. Então, a tendência é justamente essa, mas hoje os jogos vêm sendo bem interessantes e a gente aguarda as próximas rodadas para acompanhar mais detalhes. E aí o convite para o torcedor do Guarani, né? Sim. Afinal de contas, sábado vai jogar lá no seu CT, o jogo é 3h30, é? 15h30. 3h30 da tarde lá no CT do Guarani, é uma boa oportunidade do torcedor rubro-negro para lá. Entrada franca. Apoiar. Não é? Sim, entrada franca. franca. Eu acho que o Guarani podia até fazer ali uma arrecadação com o torcedor, alguma coisa assim, entrar alguma coisa, fazer um movimento, estimular a galera a levar, fazer uma contribuição, né, para esse trabalho que vem sendo feito e botar o jogo lá no CT do Guarani. Continuo ainda lamentando o porquê dos jogos não serem na Arena Romeirão, né? E para você ter noção, Delton Sá, hoje muitos desses garotos não conheciam ainda o Estádio Mirandão. Então teve essa diferença, alguns sentiram essa situação do Estádio Mirandão. Que bom que se diga, o gramado muito bom do Estádio Mirandão hoje à tarde, deu para ver de fato muito bom o gramado lá no estádio. Que bom que esteja dessa forma, né? Deu para não atrapalhou o espetáculo, ajudou mais ainda a garotada a ter uma boa Antes tarde do que nunca, né? É. Marco Valete, se você olhar para o painel do carro e ver toda essa iluminação e esse chapéu, você vai dizer que é quem? Antônio Carlos. Show de bola. O dono da Barbalha. Aí, bonito o painel do carro. Mais algum detalhe do Guarani, Anderson? Sem mais, Delton Sá. Em nome de quem? Do Diniz Supermercados, Marco Valério. Que é uma rede de supermercados em todo o interior do estado de Ceará, porque no Diniz é super econômico. Anunciando as notícias do time do Guarani, o Leão do Mercado, que não estreou bem hoje na competição, no Sub-17, foi derrotado pelo time do Cariri, pelo placar de 1
1-0. Dito isto, vamos pro intervalo comercial. Já já a gente fala do Icasa. Sabe quem tá mandando abraço pra você, Marco Valério? Quem? Bibi. Certo. Um abraço E pra ele quem tá também. mandando outro abraço pra você? Marujo, torcedor do Bernardo, Vasco da Gama. Grande Marujo. Doutor Glaucio também. Torcedor do Guarani e do Vasco, tá? Ele não é em casa, não? Não, Guarani e Vasco. Aliás, antes de ir pro intervalo comercial, registrar o aniversário hoje de Josafá Figueiredo. Grande torcedor do time do Guarani. Já foi presidente do Leão do Mercado, é um colaborador do time do Guarani. Parabéns, Josafá, pelo seu aniversário. Intervalo, a gente volta já. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Já pensou em viver uma história real de transformação? O vestibular 2025.2 da Unileão está com inscrições abertas. Bolsas de mérito acadêmico ilimitadas de até 50%. Inscreva-se agora e transforme seu futuro. Confira o edital. Unileão, com você sempre. Ares Motos faz 20 anos e para comemorar essa data tão especial, vai sortear 20 prêmios incríveis para você. Serão sorteados motos 0 km, PlayStation 5, TV 32 polegadas, geladeira e muito mais. E para concorrer é muito fácil. Faça sua compra em uma das lojas participantes e ganhe cupons para os sorteios. Participe já desta festa e concorra a muitos prêmios. Regulamento completo em ce.arismotos.com.br. Ares Motos, essa é a Honda. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez da entrega. No bairro Triângulo. Pavimentação através do Psyu Juazeiro. São 36 ruas que recebem pavimentação asfáltica, além de nivelamento, canaletas e meio-fio. Mais de 15 milhões de reais investidos, tudo com recursos do município. Com isso, a população terá todo o bairro Triângulo saneado e pavimentado. É mais saúde, segurança e qualidade de vida. E muito mais vem por aí. Atenção, motoqueiros de aplicativo e mototáxi. Proteja sua moto com a Protebem Proteção Veicular e ganhe um brinde exclusivo. Ao aderir, você recebe totalmente grátis uma camisa manga longa de malha fria, ideal para o dia a dia na rua. Cobertura completa com confiança e benefícios que fazem a diferença. Só a Protebem Proteção Veicular tem. Entre em contato agora e garanta sua proteção mais brinde. Fale agora mesmo com Paulo Dantas, 88 981 52 87 69. Protebem, proteção veicular. Vale FM, Vale FM. Delbom De volta com o Vale Esportes do Timaço da Vale FM, em nome do Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados em todo o interior do estado de Ceará, porque no Diniz é super econômico, de canto a canto, em todo canto. Tem sempre o Diniz perto de você. Pedro Paulo Vieira, O PPV, vai falar do Verdão do Cariri agora no Vale Esportes. da Vale FM.
Um abraço pro amigo Romero Cansanção, grande torcedor do Clube de Regatas do Flamengo. O vice-líder do Campeonato Brasileiro. Eu pensei que o Romero era Botafogo. Ninguém sabe disso, né, Marco? Como? Ninguém sabe, né, que o Flamengo é o vice-líder. João Filho, eu não estou aqui para fazer provocações com ninguém. Alô? Eu estou dando a informação. Alô? Oi, ele tá que tá hoje, viu? Certo. Eu posso falar agora? Tá bom, libera pra falar. Dá pra tu deixar o repórter falar, João Filho, aí? Vou mandar um abraço para... Pode ser, tá ouvindo a gente agora. Pode ser. Meu amigo Franklin Almino, um abraço, Franklin. Bibi também. Boa noite, ó. Ó, carreta do quê, Não sou eu não, macho, é ali, ó. Carreta do quê, mano? Tá bom. Fala do Verdão, PPV. Boa noite, Delto. Boa noite, Marco. Boa noite, JF. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos os ouvintes do Timaço da Vale. Que é isso, cara? Guarda essa musiquinha pra um dia aí que vai dar certo. Dá. Essa musiquinha. Dá. Pra gente ver gente chorar aqui. A grande notícia do dia é que tive a confirmação que a perícia do Icasa chegou ao fim. Foi. Foi entregue já? Foi entregue. O Icasa aguarda que a justiça... Deu quantos dólares? Esse valor não foi divulgado ainda. Tá sigiloso. O Icasa aguarda ainda para ter essa notificação, ser notificado, assim como a CBF. Mas a informação de bastidores, aquilo que vai acontecer é aquilo que a gente já vinha prevendo, que a CBF não vai aceitar e vai pedir uma nova perícia. Vai impugnar, né? Vai impugnar. E esta perícia, ela se refere apenas ao valor que o Icasa deve receber da CBF. O valor referente... juros e correções. E aquela perícia... A diferença da cota da Série A para a Série B e o valor de tipo uma multa, uma indenização por não ter participado. E aquela história que o Icasa estava fazendo uma perícia para ver os débitos também. Faz também uma perícia para saber, saber o seguinte, nem o próprio Icasa sabe quanto deve, né? Mas aí o que acontece? A CBF não tem nada a ver com isso, nem a Justiça. A Justiça tem a ver que a CBF tem que pagar o Icasa. Acabou-se. E ela vai estabelecer. Agora, quem pegou o seu processo e colocou para o Rio de Janeiro, no rosto do processo dessa indenização de casa, apresentando uma fonte de renda de onde tirar o dinheiro para pagar a indenização que o Icasa deve, já desconta. Aí já vai ser, na hora do pagamento, já é depositado na conta dos credores. É a diferença da história. Então, quem faz o levantamento do custo que ele deve é o Icasa. A perícia técnica é porque... também. Todo mês tem correção, tem que fazer levantamento de quanto era taxa disso, taxa daquilo, um dia tal, para ir fazendo as correções para chegar até hoje. Mas chegou nesses 90 milhões que... Especulação que 70, 80, o valor exato não sabe ainda, mas menos que 90. Aguardando que saia esse martelo batido aí, que sobra alguma coisa para o Icasa, porque muitas contas que o Icasa tem que resolver, tem que pagar, não estão, como o Dano falou, no bojo do processo contra a CBF, ainda estão sendo julgadas, e aí o Icasa vai pagar boa parte, mas vai aguardar que alguns processos terminem para poder pagar. O Juarez Saraiva teve um período que teve à frente do Icasa. Eu encontrei com o Juarez Saraiva tem uns 10 dias, encontrei com ele num local, estava lá para fazer um trabalho, e a gente conversou rapidamente. O Juarez tinha me dito que a época, quando ele estava no Icasa, que ele foi lá para tentar, ele disse que os valores que o Icasa já devia nessa época já eram de 20 milhões de reais, mais de 20 milhões só trabalhista. Deixa você imaginar que sofreu também aí uma atualização, 70 milhões, você tira 21 dos advogados, sobram 49, se você tirar 30 de causa trabalhista, vamos botar 25 para sair. 25, mas dentro daquele negócio lá. 24, aí tem um empréstimo que é mais uns 11. Aí tem 5 da FGTS. Aí da tem Enel, tem Emerson Maranhão. Ademir. Tem Ademir do Casarão, tem Receita Hotel Federal. Amarama, tem o hotel aqui de Juazeiro do Norte, tudo com causa lá dentro. Isso aí não. Vai sobrar, vai. Se pelo menos o Icasa pagar o que deve para ser um time administrável a partir de agora, fica no lucro. Claro, se sobrar alguma coisa, melhor ainda, para investir num time para voltar à primeira divisão. Mas eu acredito que se pagar pelo menos o que o Icasa deve, já é uma boa para o Icasa. Porque imaginemos que não houvesse aqui essa ação contra a CBF. Como é que esse time iria sobreviver? Estava morto, mano. Entendeu? O Icasa vive hoje da esperança desse dinheiro da CBF para que um dia possa sair, não se sabe quando, e aí nessa história já se vão mais de 11 anos,
para que o Icasa possa tentar sobreviver, ser um time, repito, administrável após tudo isso. Porque do jeito que tá, fica difícil você esperar um norte de algo positivo a favor desse time do Icasa, infelizmente. E aí, PPV, mais alguma coisa? Que o time segue se preparando para sua estreia no Sub-17 da Copa Cariri Luiz Gregório, sábado, Icasa e Barbalha, no CT Praxedão, a partir das 3h30 da tarde. Valeu, meu querido Pedro Paulo Vieira. Em nome de Diniz Supermercados, também com a gente, Comercial ZM. Tá com a campanha de jardinagem da Steel, motosserras, roçadeiras, pulverizadores. Olha, lá tem roçadeira em promoção a partir de R$ 1.449 em 6 vezes sem juros. Pulverizador a combustão, R$ 2.449 em 3 vezes sem juros. Roçadeira FS 120, R$ 1.939. E essa roçadeira você pode parcelar em 10 vezes sem juros lá na Comercial ZM, que é a concessionária Steel para a região. Telefone 3511-9550, Avenida Padre Cícero 2379, pertinho do Cariri Shopping. Ele quer falar, Marco Valério. Ele quem? Kilmer. Superlos? Tá aqui na linha. Pode? Kilmer de los Campos. Boa noite. Eu falei que o Fortaleza ia aprontar, não falei, Kilmer? Foi. Você lembra? Falou, e eu, inclusive, lembra que eu segui o relator? É verdade. Eu disse, eu sigo o Marco Valério. O Marco Valério disse e eu fui na sua onda e me dei bem também. E João Filho não, né? Disse que o Flamengo ganhava de goleada. Foi. Horrível, João Filho. João Filho disse que era goleada. Que goleada que nada, João Filho. Respeita o Leão. É o que dá, time do Fortaleza em você acreditar num time de mentira. Vivo no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Essa vitória contra o Flamengo deu uma sobrevida, deu um fôlego. O Fortaleza continua vivo na primeira divisão do Campeonato Nacional. Meio de semana o Fortaleza não joga e só volta a jogar no final de semana, no sábado, contra o Santos na Vila Belmiro. O chamado confronto direto, até porque o Santos é o primeiro fora da zona e o Fortaleza ainda continua mergulhado na zona. Cálculos matemáticos feitos aqui na capital dão conta, para o Fortaleza dar uma respirada legal, ele precisaria de 3 vitórias consecutivas. O Remo conseguiu o dobro na Série B. Depois que o Guto Ferreira chegou por lá, o clube do Remo conseguiu inacreditavelmente 6 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro da Série B e está no rumo do acesso para o Brasileirão Série A. Fortaleza não joga no meio de semana. Já o Ceará, antes da virada da montanha, ou seja, do primeiro para o segundo turno, o Ceará estava ali entre o 9º e o 10º lugar, sem correr perigo de rebaixamento, e 10 pontos para a zona. Hoje o Ceará está a 4 pontos da maldita zona de rebaixamento e perdeu de novo. O Atlético Mineiro venceu o Ceará 1-0 com um gol marcado aos 21 segundos. Aí, Delton Sá e Marco Valério, eu fui dar uma pesquisada para saber e confirmar qual foi o gol mais rápido da história do Campeonato Brasileiro. Foi um jogo do Vitória da Bahia, que venceu a Portuguesa em 2008 pelo placar de 2-1 e o gol foi marcado pelo Dinei. 8 segundos de jogo. O gol do Ceará foi marcado, o gol contra o Ceará foi marcado aos 21 segundos e o gol do Botafogo ontem, confirmado pela CBF hoje, 22 segundos. Então, em 2 dias diferentes, sábado e domingo, 21-22, mas o gol mais rápido do futebol nacional foi em 2008, no jogo Vitória 2, Portuguesa 1, com 8 segundos de bola rolando. O time do Ceará enfrenta o Fluminense meio de semana lá no Rio de Janeiro, depois de amanhã, jogo atrasado no Brasileirão. E o Ferroviário querido, hein? Ferroviário venceu com autoridade o time do Caucaia no amistoso. Gol de Léo Paraíso, um gol do Juan, um gol do Brian. Ferroviário se reapresentou hoje, visando o jogo do final de semana, domingo, contra a equipe do Quixadá, lá na cidade de Limoeiro do Norte. A Copa Fares Lopes começou com 4 jogos, o Quixadá empatou com Fortaleza em 0-0, o Tirol jogou em Maracanaú e venceu o Maracanã 1-0, o gol do Tirol
foi do Edson Cariús. O Ceará atropelou o Vila Real de Sobral 4-0 e agora há pouco aqui no estádio Presidente Vargas, o Atlético Cearense venceu o Itapipoca pelo placar de 2-0. O que chamou a atenção foi o uniforme do Itapipoca. Geralmente o Itapipoca joga de branco com aqueles detalhes em vermelho, azul e amarelo, só que o Itapipoca hoje jogou de preto e esses detalhes ficaram à altura do peito. Fortaleza empatou com o Quixadá em 0-0, o Ceará ganhou do Vila Real 4-0 e o Ferrão folgou na rodada fazendo um amistoso. Domingo tem estreia lá na Cidade Bonita, terra das bicicletas, em Limoeiro do Norte. Ao vivo, Fortaleza foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu, Kilmer de Campos, trazendo as informações aqui no nosso Vale Esportes. Tivemos aqui uma atualização, Marco Delton, do número de feridos do acidente com torcedores do Flamengo. Chega agora a 46. 46 pessoas feridas. Eram 16, um balanço foi feito há poucos instantes. Um acidente, 46 feridos, mas o que a gente pode comemorar aqui, não há nenhuma vítima fatal. Graças a Deus. Graças a Deus não há nenhuma vítima fatal, pelo menos as informações que chegam pra gente aqui. Bom, mandar um abraço pro nosso querido Alfredo Benício no finalzinho. E como o Delton Sá falou nas manchetes, 2 jogos hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense está empatando 0-0 com o Operário. O jogo começou agora há pouco, 4 minutos de partida. E logo mais às 21h30 tem o Atlético do Paraná contra o Amazonas. Tá emocionante essa reta final. Faltando aí praticamente 4, 5 rodadas para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro. Coritiba, Remo, Chapecoense e Goiás seriam os times que subiriam nesse momento, mas ali coladinho tem Novo Horizontino, Criciúma e até o próprio CRB, que já começou a encostar naquela turma, viu? Venceu ontem, um jogo emocionante, acompanhei essa partida, o CRB com a vitória de ontem diante do Atlético Goianiense, continua com chance ainda de tentar buscar uma vaga aí. O próprio Atlético do Paraná e o Cuiabá também com 50 pontos, ou seja, 9 equipes nessa disputa acirrada por 4 vagas de acesso para a primeira divisão. Você falou, Del, tem manchete que a Ponte Preta foi campeã da Série C, Ponte Preta com 4 meses de salários atrasados. Um influenciador digital de Campinas, torcedor da Ponte Preta, fatura muito alto e segurou o time até a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro, em questões financeiras, e fez com que os jogadores ficassem motivados e conquistassem aí o acesso e ainda... E não só conquistasse o acesso, é bom dizer que a Ponte Preta tirou o Guarani de Campinas. Perdeu, pode ter certeza, de propósito pro Brusque. Depois foi lá, bateu o Guarani para o Guarani não subir com ela. Para não subir com a Ponte Preta. Ou seja, os jogadores com esse problema de salários e uma pessoa só, um influenciador lá da cidade de Campinas, torcedor apaixonado da Ponte Preta, segurou as pontas aí pro pessoal manter o ritmo, conseguir o acesso, ser campeão e deixar o arquirrival na Série C. Isso prova que um jogo de futebol é muito mais além do que um simples jogo de futebol, né? Hoje tem programa Esportes S.A., Delton Sá? Tem, Marco Valete, tem Esportes S.A. hoje. Ah, tá certo. Essa simbiose. Pode falar, João Filho. Eu fiquei sem palavras agora. Então a gente volta amanhã no Vale Esportes também, no nosso canal no YouTube, se não tirarem o programa do ar hoje, viu? Que hoje foi demais. A faca, viu? Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Participarem da COP30, que será realizada no mês que vem em Belém, e falou sobre a necessidade de um desenvolvimento global sustentável. Nosso objetivo
é adotar declarações com propostas práticas. Um mapa do caminho sobre como ampliar o financiamento climático para 1 trilhão e 300 bilhões de dólares de uma chamada ação. A própria ASEAN tem muitos países com floresta em pé. A América do Sul tem 8 países com a maior floresta tropical do mundo. A Indonésia tem e o Congo tem muita floresta. Então, o que nós precisamos é lembrar que embaixo dessas florestas moram pessoas que precisam viver dignamente e que é preciso de financiamento. As trocas entre o Brasil e os países da ASEAN saltaram de 3 bilhões de dólares em 2002 para 37 bilhões em 2024, um aumento de 12 vezes. No ano passado, o bloco foi o 5º maior parceiro comercial do Brasil no mundo e o 4º maior destino de nossas exportações. À margem da cúpula, Lula também teve reuniões com o primeiro-ministro de Singapura e do Vietnã para avançar nas cooperações bilaterais. Participou ainda da reunião empresarial Brasil-Malásia, organizada pela Apex Brasil, que contou com a presença de 150 empresários brasileiros e asiáticos. De Kuala Lumpur, na Malásia, Luciana Colares de Holanda. Começa amanhã a Semana Brasileira de Educação Midiática, que vai reunir estudantes, educadores, ativistas e membros do governo federal. Eles vão debater e trocar experiências sobre a educação digital e midiática e a formação de cidadãos capazes de atuar de maneira mais ética e crítica nesses ambientes. O evento é uma parceria do Ministério da Educação, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e a Unesco, Agência das Nações Unidas para a Educação e Cultura. Hoje nós conversamos mais cedo com o João Brant, secretário de Direitos Digitais da Presidência da República, sobre esses temas e o que esperar desse encontro. Acompanhe. Boa noite, secretário. Esse ano o tema da Semana Nacional de Educação Midiática é mobilizar uma geração para a cidadania digital. O que podemos entender por cidadania digital e como essa mobilização pode ser feita? Pois é, acho que a gente tem a felicidade de entrar agora na terceira edição da Semana Brasileira de Educação Midiática. É uma ação da SECOM, junto com o MEC, junto com a Unesco, e que envolve o Ministério da Ciência e Tecnologia também, que na prática mobiliza escolas e entidades da sociedade civil no Brasil inteiro para pautar esse tema da educação digital e educação midiática. O que a gente consegue falar sobre cidadania digital? É a capacidade, hoje, nós como cidadãos, interagirmos plenamente aí no ambiente digital de forma crítica, de forma autônoma, de forma a entender não só do ponto de vista técnico como é que a gente utiliza esse espaço, mas principalmente do ponto de vista de compreensão, de capacidade de leitura desse ambiente digital. O que está acontecendo nele, e de ser um espaço de pleno exercício dos direitos. Eu acho que a gente está muito contente com o nível de engajamento. Nós estamos vendo um engajamento muito grande dos estados e municípios nessa agenda, e a gente vai poder contar boas histórias, até porque nós estamos já na terceira semana e o Brasil já colhe alguns pontos muito positivos nessa agenda de educação digital e midiática. Os debates dessa semana digital, esse ano, eles vão relacionar esse tema também com outros, como mídia, meio ambiente, inteligência artificial. Como é que se dá essa relação, secretário? Os educadores brasileiros, eles estão prontos para essa discussão? Olha, o estar prontos é sempre, se você perguntar, estamos prontos para algo, eu vou dizer, olha, os educadores brasileiros estão buscando informação, estão buscando capacitação. A gente já vê hoje, o MEC e a SECOM prepararam uma série de cursos que estão no ambiente do AVAMEC. Já tem 340 mil concluintes desses cursos nessa área de educação digital e midiática. E esses temas eles vão se conectando, né? Quando você falou de inteligência artificial, nós temos hoje, por exemplo, o Piauí já ganhou prêmio internacional pelo trabalho que faz em relação a exercício dos alunos, dos estudantes em sala de aula sobre inteligência artificial. Isso entrou no currículo. A gente vê a Bahia avançada nisso, a gente vê Alagoas avançando. E tudo isso
com referências e com base em material que o governo federal tem produzido e disponibilizado. É importante dizer que nós temos uma parceria com várias entidades da sociedade civil, como Palavra Aberta, Redes Cordiais e outros, que produzem material que fica disponível nesse processo de capacitação. E a gente está vendo agora esse processo se conectar com as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, para que estados e municípios tenham exatamente a orientação do que fazer. Então, esses temas transversais, eles vão entrando, e o que a gente está acompanhando é que eles entram muito bem num processo de ganho de escala dessa política. Ou seja, o governo federal está ajudando que estados e municípios tenham condição de exercer aquilo que já está na Base Nacional Comum Curricular e transformar educação digital e midiática em realidade na sala de aula. Secretário, o senhor esteve recentemente na Colômbia, representando a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República no evento promovido pela Unesco sobre educação digital. Quais experiências o Brasil apresentou e que vêm sendo implementadas por aqui? Pois é, eu acho que para a gente foi muito positivo. Semana passada realmente teve esse evento global da Unesco sobre educação informacional e midiática. Foi um evento que reúne gente do mundo inteiro. E o Brasil se destacou talvez como um dos principais países que em fase de implementação dessas políticas em alta escala, em grande escala. Isso significa que a gente já está podendo não só colher frutos no Brasil, mas servir de exemplo para o resto do mundo. Por quê? Uma é aquilo que eu estava falando, quer dizer, a capacidade de formar os professores num volume grande e a partir de conteúdo muito robusto. 2, esse tema foi incluído no PNLD, no Programa Nacional de Livro Didático, e ele vai pautar, a partir de agora, todos os níveis de ensino, todos os níveis de ensino vão ter que ter livros com esses conteúdos. 3º, nós tivemos essas diretrizes do CNE, e a partir de 2026, todos os municípios e estados terão que adotar a Agenda de Educação Digital e Midiática, né, para poder cumprir os requisitos ali que o CNE coloca sobre diretrizes curriculares. Então, esse tipo de ação, ela vai servindo de referência. Então, a gente estava ali para aprender, para ouvir de outros países, para falar das nossas parcerias com a França, com a Finlândia, com outros países, mas também para poder mostrar e reverberar os exemplos que a gente tem colhido aqui no Brasil. Então, realmente, foi um evento... Esse ano foi na Colômbia, ano passado tinha sido na Jordânia. É um evento que acontece uma vez por ano, cada vez num lugar do mundo, e dessa vez o Brasil foi destaque. Pois é, sempre que a gente fala em educação digital, secretário, surge aí questões sobre liberdade de expressão, né? E aí, por outro lado, o senhor também colocou lá na Colômbia a importância da educação digital para a democracia. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a relação entre essas duas coisas na formação das novas gerações, né? Como é que esses dois temas tão importantes se dão dentro do ambiente digital? Olha, é difícil pensar uma democracia que não tem um ambiente plural, robusto, diverso, de comunicação e informação. E a gente não vai ter um ambiente assim se a gente não tiver cidadãos capazes de exercer a sua cidadania no ambiente digital. Portanto, de compreender aquilo que eles estão lendo, vendo, assistindo, mas também de produzir de forma crítica conteúdo. Então, essa dimensão ela é absolutamente essencial e eu acho que ela não se conflita de forma negativa com a liberdade de expressão. Ao contrário, ela vai fazer com que os cidadãos sejam cada vez mais capazes de identificar quando há violações indevidas à liberdade de expressão, né, e quando a gente está, na verdade, criando um ambiente de fortalecimento de direitos, de ampliação da liberdade de expressão e de acesso à informação. Então, me parece que a gente precisa pensar essa equação pela positiva. Como é que educação digital e midiática fortalecem liberdade de expressão e acesso à informação e, assim, como é que elas fortalecem a nossa democracia. Muito bem, nós conversamos com o João Brant, secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Muito obrigado por sua entrevista à Voz do Brasil. Eu que agradeço. Um abraço a você e aos ouvintes. O setor de turismo vem apresentando uma sequência de números positivos de crescimento. Segundo dados do Banco Central, até setembro deste ano, os viajantes estrangeiros deixaram um valor recorde no Brasil, mais de 32 bilhões de reais. Praia, montanha, cerrado, Pantanal
Cataratas, Amazônia, grandes cidades ou charmosas vilas. O mundo segue descobrindo o Brasil. De norte a sul, o país oferece paisagens para todos os gostos e bolsos, o que tem feito turistas estrangeiros baterem recorde de gastos por aqui. Entre janeiro e setembro de 2025, turistas internacionais movimentaram no Brasil 32 bilhões e meio de reais. O valor é o maior já registrado para os 9 primeiros meses do ano e representa uma alta de 11,7% em relação ao mesmo período do ano passado. O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou o resultado. Dados do Banco Central anunciados mostram que até setembro o Brasil recebeu mais de 30 bilhões de reais com turistas estrangeiros para movimentar nossa economia, gerar emprego e trazer mais oportunidades para o povo brasileiro. É o turismo se consolidando de vez como uma das principais matrizes econômicas do nosso país. Marcelo Freixo, presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur, também falou do impacto que o crescimento do turismo tem na economia. Isso significa a geração de emprego e renda através do turismo. O Brasil volta a ser um país respeitado, o mundo inteiro querendo conhecer o Brasil, querendo conhecer a nossa cultura, a nossa natureza, nossas praias, mas principalmente o nosso povo. Então é uma notícia muito boa para a nossa economia e para todo o Brasil, para todas as cidades. O turismo, sem dúvida alguma, é uma grande potência no Brasil, uma grande solução para gerar emprego e renda. Só em setembro, os visitantes de outros países movimentaram 3 bilhões e 200 milhões de reais nos destinos brasileiros, 12% a mais que o registrado em setembro de 2024. Entre os gastos de turistas estrangeiros estão despesas com hospedagem, alimentação, transporte, lazer e compras. A Argentina, Chile e Estados Unidos são os países que mais enviam viajantes ao Brasil. Entre os países europeus, França, Portugal e Alemanha se destacam. Reportagem Luana Karen. Estados, municípios e entidades filantrópicas têm até o dia 7 de novembro para apresentar projetos para financiar obras nas áreas de saúde e educação. O novo Fundo de Investimento em Infraestrutura Social vai destinar 20 bilhões de reais para essas obras. Terão prioridade projetos para atenção à saúde pública, primária e especializada e na universalização da educação infantil, educação fundamental e do ensino médio. Criado para impulsionar o desenvolvimento social do país, o Fundo de Investimento em Infraestrutura Social, o FIS, vai financiar a construção, ampliação e modernização de escolas, creches e unidades de saúde, além da compra de equipamentos e veículos para ampliar o atendimento à população. O subchefe da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Maurício Muniz Barreto de Carvalho, explica que estados, municípios e, no caso da saúde, instituições filantrópicas e organizações sociais poderão acessar os recursos com juros abaixo do mercado e prazo de pagamento de até 20 anos. O Fundo de Investimento em Infraestrutura Social, o FIIs, tem 20 bilhões para as obras nas áreas de saúde e educação. Está aberta uma seleção que é importante que as prefeituras e governos dos estados participem. Na educação, os recursos poderão ser usados para a construção e ampliação de creches e escolas de tempo integral, compra de veículos escolares, equipamentos, mobiliário e climatização, e conectividade e tecnologia. Já na saúde, o financiamento poderá apoiar a construção e modernização de hospitais, UBS e CAPs, aquisição de ambulâncias, vans, barcos e helicópteros para transporte sanitário, compra de equipamentos nacionais e importados para diagnóstico e atendimento. Projetos que ficaram de fora da seleção do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, explica o subchefe da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento, Maurício Muniz Barreto de Carvalho. Agora é uma nova oportunidade, principalmente as obras que já foram habilitadas e não foram selecionadas. As prefeituras e os governos estaduais podem pleitear essas obras. O fundo será operado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que poderá credenciar instituições financeiras para emprestar os recursos. As inscrições estão abertas até o dia 7 de novembro pelo sistema Transferigov. Reportagem Pablo Mundim.
E serão destinados também mais de 230 milhões de reais do novo PAC para aumentar os atendimentos de saúde no estado do Pará. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante visita ao município de Santarém no fim de semana. No pacote estão previstas novas policlínicas, unidades básicas de saúde e centros de atenção psicossocial em diversas regiões do estado. Os recursos são para reforçar, principalmente, o acesso a serviços médicos especializados. Além dos investimentos na cidade, Padilha destacou o lançamento do programa UBS na Floresta, que vai atender a região ribeirinha. Uma unidade básica de saúde com médicos, enfermeiros, sala de vacina, local para fazer exame ginecológico, mas com as características de quem vive nas áreas ribeirinhas. Essa UBS vai ter conexão através do telesaúde, então um enfermeiro, um técnico de enfermagem, mesmo um médico vai poder fazer uma consulta, qualquer necessidade que a pessoa tenha, para que ela não tenha que vir para a cidade de Santarém, ou às vezes até ir para Belém, para um tratamento especializado. Pela primeira vez foi aplicada a Prova Nacional Docente em todo o país. O exame realizado neste domingo tem como objetivo avaliar o nível de conhecimento e a formação dos futuros professores das licenciaturas. Além disso, busca auxiliar estados e municípios na seleção de docentes para as suas redes de ensino. O exame, criado pelo Ministério da Educação, avaliou o nível de conhecimento e a formação dos estudantes de licenciatura, futuros professores de todo o país. Os participantes responderam 30 questões objetivas e uma prova discursiva que discutiu o idadismo, também conhecido como etarismo, que é o preconceito contra pessoas de qualquer idade. A ideia era debater como o etarismo representa um desafio para a sociedade e para a educação e como promover a integração entre diferentes gerações no ambiente escolar. Os participantes também fizeram outras 50 questões de conhecimento específico sobre a área de formação. Foram avaliadas 17 áreas de licenciatura. A Prova Nacional Docente faz parte do Mais Professores para o Brasil. O programa reúne ações para melhorar a qualidade do magistério da educação básica e incentivar a carreira de professor. Márcia Fernandes para a Voz do Brasil. Começou hoje o pagamento da 8ª parcela do programa Pé de Meia. O valor de R$ 200 é referente à frequência nas aulas e será repassado até o dia 3 de novembro. Os pagamentos são feitos de acordo com o mês de nascimento dos estudantes que tenham atingido a frequência igual ou maior que 80% nas aulas. Caso o estudante seja menor de idade e ainda não tenha liberação para utilizar o aplicativo Caixa Tem, é necessário que o responsável legal o autorize a movimentar a conta, sacar o dinheiro ou utilizar o aplicativo. Quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio esse ano conta agora com apoio na hora de estudar. É o aplicativo MEC Enem. A ferramenta conta com simulados por campo de conhecimento, correção automatizada de redação, materiais de reforço